Nós temos aí mais uma aula de Geografia do Acre para você e na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir aí as questões físicas a respeito do território acreano, tudo bem? Então vamos lá. No nosso edital, nós temos alguns tópicos, que a gente precisa falar, dentre eles lá a hidrografia, a vegetação, o relevo, e nós resolvemos começar essa nossa aula pelo relevo. Então, a primeira pergunta fundamental é, professor, o que é o relevo? O relevo são as formas da crosta terrestre. Ora, as formas da crosta terrestre são formas em que a camada externa do nosso planeta, onde nós habitamos, tem os seus formatos. E aí nós temos lá 4 grandes formatos principais, O que nós chamamos de planalto, de planície, depressão absoluta e depressão relativa. A gente vai ver que 2 dessas formas são as principais dentro do estado do Acre. A presença do planalto, a presença da planície e nós temos as chamadas depressões. Tudo bem? Então vamos caracterizar isso lá no nosso quadro. Então nós queremos agora analisar lá o relevo do nosso estado do Acre. Nós já sabemos que nós temos algumas formas fundamentais, dentre elas nós temos lá a presença do planalto. Pessoal, o que é um planalto? Um planalto é uma área mais ou menos plana, normalmente acima dos 300 metros de altitude. Corrigindo aqui. De altitude, onde predomina a perda de sedimentos. Então, vamos ver se você entendeu. Planalto é uma área mais ou menos plana, normalmente acima dos 300 metros de altitude. Tudo bem? Lembrando aí, essa é uma questão muito fortuita, mas vale a pena a gente lembrar, que há uma diferença fundamental entre altura e altitude. A altura é a medida a partir de um plano qualquer. Então, por exemplo, determinado indivíduo tem 1,80 m. Ele terá 1,80 m se ele estiver no chão, se ele estiver em cima de uma cadeira, se ele estiver em cima de uma montanha. Porque é a partir do plano em que ele se encontra. Então, se ele está no chão, é a partir do chão. Se ele está em cima da cadeira, é a partir da cadeira. Se ele está no alto de uma montanha, é a partir da base da onde ele se encontra. A altitude é diferente. A altitude é a relação entre a metragem a partir da linha média do mar. Então, a altitude é a partir da linha média do mar. Então, é a altura a partir da linha média do mar. E aí, uma área de planalto é uma área que normalmente fica acima dos 300 metros de altitude a partir da linha média do mar, de uma determinada área, onde predomina a perda de sedimentos. E aí a gente precisa entender o que são esses sedimentos. Sedimentos, pessoal, são partículas, são pedaços. Então vamos colocar aqui, sedimento é partícula, sedimento é pedaço, sedimento é uma parte de alguma coisa, e esses sedimentos podem ser de 2 naturezas. Eu posso ter um sedimento orgânico, que, portanto, adveio de um ser vivo, ou eu posso ter um sedimento inorgânico, que é aquele que veio, de um elemento que não tem vida, inanimado. Então, o que é um sedimento orgânico?
Sedimento orgânico pode ser, né, um galho morto, uma árvore morta, um animal morto, fezes de animais, folha, fruto, semente, né, enfim, qualquer parte, qualquer partícula, qualquer pedaço de algo que já teve vida. O que é um sedimento inorgânico, né? É uma partícula, é um pedaço, é uma parte daquilo que não tem vida, do setor mineral. Portanto, nós estamos falando de areia, pedra, cascalho, barro, argila ou qualquer outro material. Então, observe, o planalto é uma área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos orgânicos e inorgânicos. Então está o planalto aqui perdendo sedimentos, né? Folhas, frutos, sementes, animais mortos, areia, pedra, cascalho, barro, está perdendo sedimento. Bom, vem então agora o conceito de planície. Vem para cá. Quando falamos, pessoal, de uma planície, qual é o conceito, né? É uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo de 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Então, observe, pessoal, eu tenho lá, nós vimos ainda há pouco, que o planalto é uma região mais ou menos plana, acima de 300 metros de altitude, onde normalmente predomina a perda de sedimentos. A planície, aqui, ó, minha mão esquerda, é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimento. Então, o planalto perde sedimento, a planície acumula sedimentos. Tudo bem? Então, observe que eu tenho aí, né, o conceito inicial de planalto e de planície. Mas o relevo da região do Acre é marcado também pelas depressões. A gente precisa entender, então, o que vem a ser uma depressão. Vamos apagar aqui. Então, vamos lá. Uma depressão é uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer, com tendência de acúmulo de sedimentos. Então, vamos ver se a gente entendeu, né? O que nós falamos aqui? Repetindo, planalto, área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. Planície, área mais ou menos plana, normalmente abaixo de 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. O que é uma depressão? É uma queda altimétrica, uma queda de altitude, né, entre dois planos quaisquer. O
Que planos, professor? Pode ser entre duas planícies, você tem uma depressão no meio, pode ser entre dois planaltos, você tem uma depressão no meio, pode ser entre um planalto e uma planície, você tem uma depressão no meio. Então, entre dois planos quaisquer, não importa quais planos nós estejamos falando. Nós estamos falando que a depressão é uma queda de altitude, é uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer, entre dois planaltos, entre duas planícies, entre uma planície e um planalto, não importa, com a tendência de acúmulo de sedimentos. Se eu tenho uma depressão... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha, professor fantástico, um grande mestre aqui do Lá Concurso. Olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso do professor Alex Mendes de Geohistória do Estado do Acre? É muito simples, vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em Isoladas e lá está esse curso disponível para vocês. Este curso custa apenas R$30, você tem direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. O curso, tá? Por um prazo de 60 dias. Tá certo? Gostou? Ah, outra coisa. Você quer esse material do professor? Quer esse PDF? É muito simples. Vai lá no site, lá concurso, clique lá em documentos, procura lá Geohistória do Estado do Acre. Vai lá, você vai encontrar, tá, os PDFs da aula do professor Alex Mendes. Bacana? Gostou? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.